Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Ele tá aqui hoje no estúdio, ao vivo, coluna em versão ampliada, né? Quase os seus filhos aqui, coluna em versão ampliada para falar de cruzeiros. Protocolos anunciados, a Anvisa já estava falando mais cedo que estava reunida para tratar exatamente, né, do embarque e desembarque de cruzeiros. O que você conta pra gente, Coutinho? Boa tarde. Bom, primeiro que eu já estou com a minha boia de braço preparado para o início da temporada de cruzeiros aqui no Brasil. Vão ser protocolos bem rigorosos, né? Esse setor foi um dos setores que mais demoraram a voltar. Naquela pequena reabertura do ano passado, os navios não navegaram mundo afora. E foi um símbolo no começo, né? Porque a gente lembra, eu lembro do começo da pandemia, notícias, navio de cruzeiro fica parado em porto, passageiros continuam a bordo. Foi uma preocupação também lá no começo, né? Também no começo. Até porque, né, Sandro, Thaís, ouvinte, exceção algumas cidades chinesas e a Hong Kong com certeza, a gente não viu de isolar bairros, apartamentos, ou prédios, ou condomínios. E num navio dá para você isolar. Você fala assim, ninguém sai, para não espalhar o vírus, né? Então, ao contrário, e o inverso é verdadeiro também, né? Se o vírus chega num lugar de 3 mil, 4 mil, 6 mil pessoas, você se espalha muito rápido, você corre o risco de espalhar muito rápido. Por isso foram feitos protocolos. Para a temporada de cruzeiro, que já começa agora, em novembro, né, são 5 navios que vão navegar em costa brasileira. Por enquanto, os roteiros que incluem Buenos Aires, Punta del Este e Montevidéu não estão autorizados pelos países, tanto pelo Uruguai quanto pela Argentina. Há uma expectativa para isso. Então vamos lá aos protocolos. A Anvisa já avisou que vai ser muito rigorosa na fiscalização e nas exigências. Regras básicas, que são muitas, senão a gente fica aqui a tarde inteira falando. Passageiros adultos deverão estar 100% imunizados. Mesmo vale, por exemplo, para ir para os Estados Unidos a partir do dia 8 de novembro. Só 100% imunizados, pelo menos 2 semanas após a segunda dose ou a dose única. Crianças poderão embarcar sem exigência de vacinação. Mesmo vacinados, todos os passageiros deverão apresentar teste negativo para a Covid-19. Então, vacinado, mais o teste para poder embarcar no navio. Os 5 navios vão navegar com capacidade máxima de 75% e eles vão promover testagens diárias a pelo menos 10% da tripulação e 10% dos passageiros. Então, vejam quantos protocolos. Eu não me lembro de nenhum país, nenhum destino, nada ter tantos protocolos. E aí, dentro do navio, máscara obrigatória, evitar aglomeração, distanciamento mínimo, alimentação self-service proibido, mas os buffets estão autorizados desde que os funcionários sirvam os passageiros. Eventos e shows musicais são permitidos apenas em ambientes abertos. Dá pra gente imaginar, né? Porque se você tem em alto mar, com uma dificuldade de voltar, começa a espalhar o vírus, é o que você falou. Não tem como desembarcar, as pessoas vão ter que ficar lá. Então precisa ser um protocolo extremamente rígido, né? Exatamente, extremamente rígido. E vai valer, eu imagino, né, Sandro, que como um exemplo para lidar com vírus em cidades, porque mesmo com todos esses protocolos, corre-se o risco de haver algum infectado, né? É muito difícil, pelo que a gente já viu de infectologista, que a gente já ouviu aqui na Band News FM, de alguém ter alguma complicação maior com tantos protocolos, mas também não é risco zero de infecção. Coutinho, aproveitar aqui, a gente tá entrando no feriado, tem gente que vai viajar, não vai, tem feriado chegando daqui a pouco, mas muita gente já tá pensando, enfim, a vida começando a voltar ao normal fim de ano, férias de fim de ano, férias de janeiro, Réveillon também, e tem muita gente que gostaria, quem ainda consegue viajar pra fora, por exemplo. Dá pra gente, primeiro, o que você tem que imaginar e vale a pena, por exemplo, você planejar uma viagem sem saber nem se você vai poder ir ou não, comprar passagem pra ir, pra não ir? Primeira coisa, eu não ensino ninguém a viajar, e eu falo sempre isso no Partiu Band News, cada um viaja do jeito que se sente mais confortável, mas neste momento específico eu não recomendo viajar sem um agente de viagem, um profissional de viagem, porque é ele quem vai se virar depois, para pagar multa, para trocar voo, então essa é a minha primeira recomendação. A segunda tente se antecipar o quanto antes, a gente já está chegando em novembro. Passagens aéreas, o ticket médio, principalmente para internacional, subiu absurdamente e sobe a cada dia, aqui nacionalmente também. E anteontem eu estive na ILTM, que é a maior feira de turismo da América Latina para o mercado de luxo. Por exemplo, Copacabana Palace, que a Thaís Dias passa todos os finais de semana por lá. É isso. Já está com, dos 220, se eu não me engano, quartos disponíveis, 190 e poucos já estão reservados.
E outros destinos famosos também, todos com próximo da lotação máxima. Então, quem deixar e tiver o dinheiro, tiver condição para reservar um lugar para o final do ano, tanto para Natal quanto para Ano Novo, vai se deparar surpreendentemente com preços altos e mesmo assim com lugares lotados. A Thaís eu soube que já resolveu, vai pra Nova York, ficar na casa do Milton Neves, né? É isso, vocês estão fechando aí, entregando todos os meus destinos, né? Agora, Coutinho, falando aqui também, vou puxar a brasa, porque eu convidei o Coutinho para participar com a gente dos seus filhos, né? Que é a primeira, a gente pode dizer assim, né? As primeiras férias depois da pandemia. Na verdade, a pandemia ela ainda tá aí, mas é a primeira oportunidade que a gente vai ter, de fato, de viajar com hotéis abertos, com passagens mais disponíveis. E você percebe também que há um cuidado especial nesse sentido, nos hotéis que você tem viajado, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas estão preparadas para receber as famílias, porque o que a gente via antes, eu tive que fazer uma viagem, por exemplo, com as crianças por uma questão profissional, e você via que tinha toda uma preocupação, mas não tinha um preparo. E aí, na prática? Thaís, é difícil de responder aqui em alguns segundos, né? Porque é bem complexo. O primeiro de tudo, a primeira dica que eu dou se você vai fazer uma viagem internacional ou mesmo, por exemplo, uma viagem de navio, saber certinho quais são os protocolos, porque tem lugar que exige teste negativo de Covid-19 a partir de uma certa idade, tem lugar que simplesmente isenta o teste negativo. Não me lembro de destino que exija para crianças a vacinação, até porque no Brasil não está sendo permitida a vacinação para crianças. Com relação a protocolos de hotéis, realmente é muito complicado, porque o adulto consegue evitar de dar um abraço, evitar de se aglomerar, se ele quiser, ele consegue. A criança, com um monitor, é um pouco mais difícil. O que eu vi foram atividades adaptadas. Isso eu achei muito legal. Atividades ao ar livre, evitar ficar na sala jogando videogame, fazer alguma atividade fechada. Os monitores pedindo para as crianças, dá ali 2 bracinhos de diferença entre um e outro, evita abraçar um amiguinho, beijar um amiguinho. Então, nos hotéis que eu visitei, eu vi algumas coisas funcionando. É óbvio que a criança, é óbvio que vai ter ali um deslize ou outro. Aliás, as crianças são muito mais disciplinadas do que nós adultos. Coutinho vai, claro, voltar daqui a pouquinho no Band News em alta frequência. Nesse intervalo ele tem uma viagem pra fazer, ele vai e volta, 3 horas da tarde você tá aqui, né? Daqui a pouquinho no Band News Alta Frequência. Valeu, Valeu, gente. Coutinho.